Olá, bom meio-dia. Hoje estamos mudando o nosso horário de postagem. Se você pensou que eu havia desistido, como eu brinquei, né, por ser hoje o dia da mentira, 1º de abril, mas como eu não tenho parte com a mentira, eu falo a verdade. Vamos prosseguir. Apenas alterei o horário das 7 horas da manhã para o meio-dia, porque afinal nós estamos num banquete, né? Numa dieta do cordeiro, um alimento mais sólido, um prato principal, não é cafezinho da manhã. Então, achei melhor mudar para o meio-dia, tá bom? Mas, de qualquer maneira, se você está abrindo esse vídeo hoje pela primeira vez, não conhece a nossa sequência, quero me apresentar. Sou Marina Maprilhan Ruyan, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, e transformei esse conteúdo numa dieta, né? Como se fosse a cada dia uma porção, um capítulo, uma refeição com o cordeiro à mesa, e ele está baseado na vida de Jesus, né? Então, são divididos em 5 partes. Essa primeira parte trata mais dos milagres, o que Jesus fez, ou o que as pessoas fizeram para ele, e o que também nós devemos fazer, né? Todo o propósito dessa dieta é que a gente se pareça com Jesus. Nessa primeira parte, nas nossas atitudes, nas nossas ações. A segunda parte vai ser no nosso falar, nas coisas que ensinamos, porque Jesus também falou e ensinou, e cada parte assim, nos identificando com Jesus. Esse livro, como eu já expliquei, foi escrito, começado, né, em 2018. Eu escrevia por semanas, todos os sábados, um capítulo. Então, por isso que, às vezes, eu estou lendo um capítulo, como foi por semana, esse 32º capítulo, em 2018, calhou no dia 11 de agosto, que era o Dia do Estudante. E aí eu começo o capítulo dizendo que nada mais oportuno que estudar a palavra de Deus, né? Mas hoje, nós estamos fazendo diariamente esse 32º capítulo e está sendo postado no dia 1º de abril de 2026. Isso também pouco importa, porque todos esses vídeos vão estar gravados, guardados aqui no canal A Dieta do Cordeiro, e talvez você esteja ouvindo num futuro mais distante, fora desse horário, fora desse ano, desse mês, não importa. O que importa é que a gente deva se alimentar em todo o tempo da palavra de Jesus, que é o nosso Cordeiro, né? Então, vamos seguir por hoje. Já completamos um mês, né? Começamos, na verdade, no dia do livro didático, 27 de fevereiro de 2026 foi o primeiro vídeo, com uma apresentação de todo o programa, que, aliás, o link do primeiro e do segundo vídeo estão na descrição de todos os vídeos, porque considero um conteúdo muito importante para todos tomarem conhecimento do que se trata esse plano. E também terminamos então o mês de março e agora estamos abrindo abril, né, com o tema O Cego de Betsaida. E a passagem de hoje nos ensinará boas lições. Embora seja a única contada no Evangelho de Marcos, vem bem na sequência dos textos de ontem, né? Onde terminamos concluindo, entre outras coisas, que os próprios discípulos, na verdade, não eram tão bons alunos assim, pois apresentavam muitas dificuldades no aprendizado, de entendimento e compreensão do mestre. No entanto, chegamos também à conclusão, no capítulo anterior, que, de fato, como a própria Bíblia afirma, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, como diz 1 Coríntios 2, 14 e 15.
Por isso que quando Pedro discerniu quem era o Senhor, declarando: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus logo salienta: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16 e 17. Porque quando eles tentavam discernir ou entender as coisas espirituais de forma naturalmente humana, Jesus os advertia, dizendo: Será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que, né? Como um exemplo disso está em Mateus 15, 16 e 17, revelando quão sem noção é a mente humana para compreender os elevados pensamentos do Senhor. Então, depois dessa recapitulação de onde paramos ontem, né, vamos para mais uma ilustração desta mesma lição na aula de hoje, bem no formato da data, né, do Dia do Estudante, quando eu escrevi esse capítulo. O episódio em pauta é a cura de um cego em Betsaida. Está em Marcos 8, de 22 a 26. Todos os textos bíblicos básicos de cada capítulo estão sendo copiados na descrição do respectivo vídeo, ok? Primeiro, o homem natural é cego no entendimento espiritual. Versículo 22 diz assim: E Jesus chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Assim era eu, ou talvez você também, uma cega em São Paulo. Hoje eu moro no Guarujá, mas na época eu morava em São Paulo. E alguém me trouxe para junto de Jesus, orando por mim, para que eu recebesse o toque de cura sobrenatural de Jesus, para que, tendo iluminado os olhos do meu entendimento, eu soubesse qual era a esperança da minha vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, conforme Efésios 1:18. Porque eu sequer sabia que possuía uma rica herança como filha de Deus. Eu tinha olhos, mas não via, não conseguia enxergar a visão sobrenatural do reino dos céus, aqui na minha terra natural, e necessitava do colírio divino para que eu pudesse enxergar. Não sei se você está ainda na sua visão cega, espiritualmente falando, ou se os seus olhos já foram abertos, ou ainda você quer um colírio que melhore mais ainda a sua visão, mas esse é um primeiro estágio, né? A cegueira natural. O homem é cego no entendimento espiritual por natureza. Mas no segundo ponto diz: o homem carnal enxerga, compreende, mas parcialmente. Veja o versículo 23 e 24. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Assim também Jesus me tocou pela mão, me tirou para fora da potestade das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz em Colossenses 1:13. E da palavra que saiu da sua boca, como um rio de águas vivas, meus olhos foram lavados e eu pude levantar meus olhos para o céu depois de tanto tempo voltados para baixo, apenas olhando para a terra. Mas ainda estava só começando a ver as coisas por este novo prisma, e confesso, tudo ainda parecia um tanto embaçado e não muito nítido no começo da minha caminhada com Jesus. Mas Jesus também estava só começando a agir nos olhos do meu entendimento. E teve paciência comigo, não desistindo de mim, como também não desistiu dos seus disléxicos discípulos, né? Então, aqui a gente vê um segundo estágio, quando começamos a compreender, mas ainda enxergamos parcialmente, e não temos que desistir daí, temos que prosseguir, né? Exercitando essa visão, buscando ainda enxergar melhor as coisas do alto, as coisas do reino. Porque tem um terceiro estágio, né?
É o homem espiritual. Ele vê, ele aprende tudo claramente. O versículo 25 diz assim: Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Glória a Deus. Observe o grande detalhe. Depois do primeiro toque, foi o homem que levantou os olhos, tentando enxergar, mas não conseguiu ainda ver perfeitamente, mesmo Jesus tendo tocado e curado sua vista. A diferença depois do segundo toque de Jesus é que desta vez foi Jesus que o fez olhar para cima. Isso prova mais uma vez que não é por nós mesmos que conseguimos olhar além das nuvens e contemplar as visões celestiais, mas somente o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo em nós, que nos capacita a olhar para o alto e ver claramente no reino espiritual e entender perfeitamente a mente de Cristo que agora nós temos a unção do Santo e sabemos todas as coisas, e a unção que nós recebemos dele fica em nós, e não temos necessidade de que alguém nos ensine, mas como a sua unção nos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecemos. Isso está escrito em 1 João 2, 20 e 27. E assim, desde que Jesus ressuscitou, isso tem acontecido até hoje, como foi com os primeiros discípulos em Lucas, no capítulo 24, quando diz assim: Mas os olhos deles, dos discípulos, estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Versículo 16. Depois abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele, Jesus, desapareceu. Versículo 31. Mas depois nos enviou a unção do Santo para continuar nos ensinando. Hoje eu também posso dizer: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Conforme João 9:25, na cura de um outro cego, né? Então, este capítulo bem também veio a calhar, né? Nesse dia que a gente fala que é 1º de abril, para nos levar a toda a verdade, nos abrir os olhos para discernir o que é mentira, o que é verdade, o que é falso e o que é verdadeiro. E que a sua visão, então, esteja cada vez mais sendo clara, sendo iluminada pelo toque de Jesus, pela palavra de Jesus, para que todos nós possamos discernir, perceber, entender, compreender perfeitamente tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, tudo que ele é, tudo que ele deu, cada uma dessas partes que a gente vai prosseguir, né? Então, esse foi o capítulo 32. Amanhã te vejo aqui novamente para conhecermos mais curas, mais 2 outros cegos que foram curados, ok? Até lá, se Deus quiser.